Oi gente, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje nós vamos falar sobre princípios da vida cristã, mas se você não é inscrito no canal, aproveita, se inscreve e ativa o sininho para sempre ficar por dentro dos novos vídeos. Bem, a gente veio com uma grande linha de raciocínio falando sobre o processo da salvação, né, que a salvação é pela graça. Falamos da pessoa aceitar Jesus, se arrepender dos seus pecados, o batismo, né, da entrega pública a Jesus. E o que vem depois? A gente tem que utilizar os princípios que a Bíblia nos mostra na nossa vida, em todos os aspectos da nossa vida, né? Essa é a consequência do processo da nossa comunhão com Deus. E, como eu já falei, esses princípios eles envolvem todas as áreas da nossa vida, nossa área de saúde, como a gente já falou, nossa área do relacionamento com as outras pessoas. E a gente vai dar uma olhadinha agora, uma viajada pela Bíblia, para ver textos que mostram a forma de como a gente deve agir com determinadas circunstâncias, como nós devemos nos comportar. Tudo isso a Bíblia nos instrui. E como Deus ele nos criou, ele sabe qual é a melhor forma que nós devemos viver para a nossa felicidade, né? Ele é o nosso Criador e ele deixou um manual de instruções que é a Bíblia para a gente realmente encontrar a verdadeira felicidade, que é através da vontade dele. Então vamos lá. A gente vê algumas práticas que ajudam a fortalecer a nossa fé, a nossa comunhão com Deus, né, a nossa vida espiritual. Por exemplo, lá em João 5, versículo 39, que fala sobre o estudo da palavra de Deus, o estudo das Escrituras, né? Isso é muito importante, isso realmente ajuda a fortalecer a nossa vida espiritual, porque talvez seja a principal forma com a qual Deus fala conosco, né? Então, a Bíblia é a palavra de Deus, é a forma como ele se revela a nós. Ele se revela de várias formas, né? Mas a Bíblia é uma das principais. Colossenses 4:2 fala da oração, que a oração é como nós falamos com Deus. Então, nós falamos com Ele através da oração e Ele fala conosco através da sua palavra. Tem Hebreus 10:25, que fala sobre a importância de nós nos reunirmos em igreja, né? Nos congregarmos. Como é importante a gente estar reunido de outras pessoas, compartilharmos as nossas dificuldades, as nossas alegrias, né? Como isso fortalece, isso nos encoraja, né? Então, a presença de outras pessoas ali na igreja é muito importante para o nosso crescimento e nosso desenvolvimento espiritual. E também Marcos 5, versículo 18 ao 20, que fala sobre falar aos outros o que Deus faz por nós, né? Então, depois de tudo que a gente passou, de toda a nossa experiência, nós devemos falar para as outras pessoas para que elas também possam ter as experiências delas com Deus, né? Que elas também possam sentir isso que a gente sentiu, essa transformação completa, né? A retirada do fardo do pecado, tudo isso é muito especial e a gente precisa falar para as outras pessoas para que elas também passem por isso. Nós vimos em vários vídeos também sobre a questão do sábado, como ele é um mandamento de Deus, como que Deus estabeleceu o sábado para o nosso benefício, para nós nos conectarmos com ele. Mas muitas pessoas podem pensar, então sábado é um dia que eu não posso fazer nada. Eu não posso fazer nada, eu vou ficar dormindo em casa. Outras pessoas podem ficar tipo, nossa, que chato, né? que tédio. Enfim, mas não é nada disso. O sábado não é um dia para ficar parado, não é um dia do não pode. O sábado é um dia que é para ser deleitoso, prazeroso, né? É um dia com o qual nós nos desligamos de todas as coisas mundanas, dos nossos próprios interesses, da nossa rotina de trabalho cansativa. A gente se desliga de tudo isso e meio que entrega um dia, né? Dedica um dia especialmente para Deus e para sua obra. Então, vendo, por exemplo, o de Jesus, lá em Lucas 4:16 e 31, Jesus vai à sinagoga, Jesus ensina as outras pessoas. A gente vê que o sábado é um dia de atividade, é um dia para atendermos as necessidades do próximo, um dia para falarmos da palavra de Deus para as outras pessoas, é um dia para nós adorarmos a Deus, contemplarmos a criação de Deus, passarmos um dia na natureza. Então, sábado é um dia de muita atividade. E ele vai do pôr do sol da sexta-feira, como alguns textos
dizem na Bíblia, né? A gente vê exemplos na Bíblia toda que começa no pôr do sol na sexta-feira, vai até o pôr do sol do sábado, né? Que, por exemplo, Neemias 13:19, Lucas 23:50-56. Agora, com relação às outras pessoas, aos membros da igreja, a Bíblia também traz princípios sobre a nossa relação com elas. Tem Efésios 4:25, Gálatas 5:13, também no capítulo 6, versículo 1 e 10. Dizem que nós temos que falar a verdade, né? Não pode ter falsidade, não pode ter mentiras. Nós temos que servir uns aos outros, seguindo o exemplo do próprio Cristo, né? Servir as outras pessoas. Nós devemos fazer o bem. Então tudo isso tem que estar presente na nossa vida, todas essas atitudes com relação ao próximo. Também tem princípios quanto à nossa aparência, quanto ao nosso vestuário, principalmente para nós mulheres, tem princípios sobre o vestuário feminino. Em 1 Pedro 3, versículo 3, a beleza de vocês não deve estar nos enfeites exteriores, como cabelos trançados, joias de ouro, roupas finas. E no 4, ao contrário, esteja no ser interior, que não perece, beleza demonstrada no espírito dócil e tranquilo, o que é de grande valor para Deus. Então, a beleza exterior, assim, a questão da vaidade, né, tem esse princípio da vaidade. Nós não devemos colocar a nossa aparência exterior, nosso vestuário, os adereços, como foco, né? Nosso foco tem que ser o nosso caráter, tem que ser as nossas boas obras, né? Também tem 1 Timóteo 2:9, que fala que as mulheres elas devem se vestir com modéstia e bom senso. Então, nossa aparência exterior não deve ser o nosso foco, né? Nós temos que rejeitar aquilo que vai, enaltecer a nossa vaidade, aquilo que vai chamar mais atenção do que o nosso interior. Então, a modéstia, bom senso, nada de coisa muito escandalosa, muito que realmente vai tirar o foco do que realmente importa, né? Nós temos também princípios sobre casamento. Tem textos como 1 Coríntios 7, do versículo 10 ao 14, Mateus, capítulo 19, versículo 8 e 9, Hebreus, capítulo 13, versículo 4, que vão falar sobre a importância do casamento, como o casamento é uma coisa sagrada, né? Como ele deve ser considerado digno de honra. O casamento não é uma coisa frívola, uma coisa que eu casei, daqui a pouco posso separar, tal. Não é essa a ideia, né? Jesus mesmo disse que aquilo que Deus uniu não separa o homem. Então, quando uma pessoa se une com outra pessoa, ela se torna uma só carne. Então, de maneira nenhuma deveria acontecer o divórcio. A Bíblia traz diversos textos contra o divórcio, falando que, inclusive, se duas pessoas se divorciarem, elas não podem se casar novamente, a não ser em caso de adultério mesmo, de relação sexual ilícita. Então, as pessoas, elas continuariam uma só carne mesmo divorciadas, né? Então, eu me relacionar com outra pessoa divorciada seria adultério, porque eu ainda estou ligada àquela pessoa. Mas é claro, tem casos que realmente não tem condições de se ficar num relacionamento. Casos de abuso físico, emocional, tem muitos casos de feminicídio. Então, nesses casos, realmente não tem condições de se ficar com uma pessoa, né? Nem Deus ia querer que seus filhos se sujeitassem a passarem por tanto sofrimento assim. Mas deveria ser evitado, né? Ao máximo. Então, o divórcio, a pessoa só poderia se casar com outra pessoa divorciada se fosse em caso de que o cônjuge tivesse cometido relação sexual ilícita, né? O que diz a Bíblia. Também tem textos sobre os costumes e as diversões mundanas, que tudo aquilo que vai contra a palavra de Deus, que está presente no mundo, tem que ser evitado, né? Então, por exemplo, lá em 1 João 2, 15 a 17, que fala: não ameis o mundo nem as coisas que há no mundo. Se alguém amar o mundo, o amor do Pai não está nele. Então, a gente tem que se afastar dessas coisas, essas diversões, prazeres mundanos, aquilo que é impuro, aquilo que é imoral, e ficarmos com a vontade de Deus. Também temos princípios sobre o comportamento sexual,
que a gente tem que fugir de toda e qualquer impureza, né? Viver realmente conforme o que diz a Bíblia, conforme a vontade de Deus. Então, fala, por exemplo, lá em 1 Coríntios 6,18, fugir da impureza, qualquer outro pecado que uma pessoa cometer é fora do corpo, mas aquele que pratica a imoralidade peca contra o próprio corpo. E também tem princípios sobre a nossa relação com respeito às autoridades. Então, nós devemos obedecer às autoridades, obedecer às leis que foram instituídas, né? Tá lá em Romanos 13, 1-4, 1 Pedro 2, 13-14, mas é claro, se aquilo que foi instituído pelas autoridades estiver contra a palavra de Deus, a gente fica com a palavra de Deus. Lá em Atos 5, 29, diz que antes importa obedecermos a Deus do que aos homens, né? E por fim, nós temos algumas cerimônias que Jesus instituiu para os cristãos. Por exemplo, a Santa Ceia, que a gente comemora a morte de Jesus e a nossa morte para o pecado, né? Comemora a salvação que Jesus nos ofereceu. Tem a cerimônia do lava-pés, que é uma cerimônia da humildade, de fato, né? Que nós nos tornamos servos das outras pessoas, lavando os pés delas, mostrando que ninguém é melhor do que ninguém, que todos nós carecemos da salvação. Tem o pão na Santa Ceia, que representa o corpo de Cristo, que ele entregou por nós, e também o suco de uva, que simboliza o sangue dele vertido por nós na cruz. Então é isso, espero que vocês tenham gostado do vídeo e até mais!